Oi, boa noite para você. Nosso programa volta as atenções para a educação, assunto sempre importante e necessário para discutirmos. Recentemente, a UFMG deu posse a um novo reitorado, a equipe que comandará a instituição até 2026. À frente deste time, a professora e reitora Sandra Goulart Almeida, que é a nossa convidada de hoje. Ei, professora, boa noite, bem-vinda. Boa noite, muito obrigada, um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. O diretor de jornalismo da Band Minas, Murilo Rocha, também aqui com a gente. Tudo bem, Murilo? Boa noite. Boa noite, Lucas. Boa noite, professora. Obrigado por aceitar o nosso convite. Prazer. Professora, muitos desafios à frente, não tenho dúvidas disso, né? Mas primeiro eu queria que a senhora contextualizasse o que é essa UFMG, quando a gente fala nessa instituição que é um patrimônio dos mineiros e do Brasil, é claro, pensando em números mesmo. É a maior universidade federal de Minas Gerais e uma das maiores do país, né? Então, para nós é uma enorme satisfação. Hoje, a UFMG, nós temos mais ou menos 50 mil estudantes, mais um corpo de professores e técnicos, 10 mil, fora todos os outros parceiros. Então, a comunidade, mais ou menos 60 mil pessoas. Quer dizer, é quase uma cidade, né? Maior do que muitas cidades aqui do estado, né? Do que a maioria, inclusive. Verdade, isso mesmo. Então, é um grande desafio, mas é ao mesmo tempo um grande orgulho estar à frente de uma instituição que é uma das melhores, se não a melhor, né, federal do país no momento. Professora, a senhora estava comentando aqui antes da gente ir para o ar que a senhora é a primeira mulher a ser reconduzida, né, reeleita para esse cargo de reitora. Eu queria que você aproveitasse esse gancho para falar da importância disso, mas também dessa questão da representatividade dentro da UFMG. Hoje, quando se discute tanto essas questões identitárias, gênero, eu queria que a senhora falasse como a universidade também está olhando para isso e tratando isso. Essa é uma questão para nós muito especial, né? A UFMG faz 95 anos esse ano. Eu sou a primeira reitora entre todos os reitores e reitoras que estiveram na UFMG, que foi reconduzida. É a primeira recondução da UFMG, dado o contexto que nós vivemos também nesse momento. Depois a senhora fala um pouco desse contexto para a gente. Tá bom, pode deixar. Agora, o que é importante destacar é que a UFMG, de uma certa forma, ela lidera a presença das mulheres na reitoria, muito aquém do que é o esperado. Eu sou a terceira reitora à frente da UFMG, né? Já tivemos duas outras, a professora Vanessa e a professora Ana Lúcia Gazola. Eu sou a terceira e agora reconduzida. Outras universidades mais antigas do que a UFMG, como é o caso da UFRJ, tem a sua primeira mulher hoje, né? Então, isso é muito importante, isso é uma das pautas que para nós é muito sensível, né? Se fala muito da importância das mulheres estarem nesses cargos também, a diversidade é importante, o olhar das mulheres é muito importante. E se você pensar que a nossa comunidade tem 54% de mulheres que entram na universidade, né? Então isso você vê que à medida que as carreiras vão avançando, nós temos menos mulheres em cargos de destaque, é o que é chamado de efeito tesoura, né? Que as mulheres têm mais dificuldade a ocuparem esse espaço por várias questões, divisão de trabalho e várias outras questões. Então a gente espera, eu disse isso na minha posse e eu repito, espero que estar nessa posição sirva de modelo também para muitas meninas e mulheres, no sentido de dar visibilidade a essa presença de mulheres nesses cargos. Professora, antes de a gente falar dessa reeleição, conta um pouquinho da trajetória da senhora na UFMG, por qual faculdade a senhora passou por lá até chegar a esse posto mais alto lá da instituição? Eu sou cria da UFMG, né? Eu sou formada em letras, sou professora de literatura de língua inglesa, literatura comparada, fiz a graduação na UFMG e depois fui fazer mestrado e doutorado no exterior, justamente em um momento em que nós precisávamos mandar as pessoas para o exterior. Isso era década de 80. Uhum. Nós precisávamos justamente mandar as pessoas para o exterior para que elas voltassem e formassem as pós-graduações no Brasil. Então, eu digo sempre, eu gosto de dizer que eu fui um projeto de Estado. Uhum. Eu e vários outros dessa geração, né? Então, à época, era muito difícil voltar para o país quando eu terminei o meu doutorado e me perguntavam, mas você não quer ficar no exterior? Eu estudei, eu fiz nos Estados Unidos. Tá. Chapel Hill, Universidade da Carolina do Norte, em Chapel Hill.
E eu dizia, eu não posso fazer isso, porque eu fui um projeto de Estado, eu tenho que voltar para a missão que me foi dada, né? E procurei cumprir com essa missão. Eu voltei numa época, início dos anos 90, quando de fato exatamente isso que estava acontecendo. A pós-graduação no Brasil estava se fortalecendo, as universidades estavam se tornando mais profissionais, com um quadro de docentes, todos com doutorado. Então, eu ajudei a construir essa universidade. Para mim, foi uma grata satisfação poder fazer isso. Depois saí para pós-doutorado, também nos Estados Unidos, na Universidade de Colômbia, Nova York, e ao regressar, e desde então, eu comecei ao mesmo tempo a carreira de pesquisadora, eu sou pesquisadora, mas também de gestora. Fui chefe de departamento, depois fui diretora de Relações Internacionais, na gestão da reitora Ana Lúcia Gazola, e fui depois vice-reitora, reitora e agora novamente. Então, são duas questões que eu procuro trazer conciliar juntos. Exatamente. Não existe uma divisão, eu gosto de dizer sempre, entre a pesquisadora, a professora, né, e a gestora, né? Eu procuro conciliar justamente esses dois lados. Agora, pode, Murilo? Pode. Professora, só para falar desse contexto que a senhora citou naquela segunda pergunta, que contexto que é esse da reeleição da senhora, a questão da pandemia? Né? A gente sabe que afetou muito a federal, como o país inteiro, o mundo inteiro, mas também foi uma oportunidade, apesar de todas as circunstâncias de sanitárias e econômicas, da federal também se destacar. Né? Como é que a senhora viu que a universidade atravessou esse período? Isso é muito importante, Murilo, isso que você diz. Muitas pessoas me perguntam, mas então a UFMG se transformou para ajudar no enfrentamento da pandemia? Eu respondo não. A UFMG fez o que ela sempre fez na sua história, só que ficou mais visível essa atuação da UFMG. Né? E eu gosto de dar um exemplo, por exemplo, no caso da gripe espanhola, que foi há mais de 100 anos atrás, não existia a universidade como universidade, mas já existia a Faculdade de Medicina num outro contexto. E a Faculdade de Medicina se transformou, à época, num hospital para atender justamente a população mais necessitada. Acho que a UFMG fez a mesma coisa, ela adequou todo o seu trabalho voltado para a pandemia, algo que foi muito importante. Mas foi um momento muito difícil para nós também, né? Para todos, né? Inclusive nesse contexto da educação. Mas a UFMG mostrou o que é capaz de fazer para a sociedade, que a gente sempre falou da dificuldade de comunicar, né, o que nós fazemos, e a UFMG teve a oportunidade de fazer isso, né, e eu acho que a gente fez isso com mais uma coisa meio irônica, assim, porque, vamos dizer, a educação está sendo muito maltratada no Brasil, o ensino superior, né, FMG, depois a senhora pode até falar da questão econômica, mas, assim, justamente num momento que a educação muito atacada, a Universidade Federal muito desvalorizada, vem uma pandemia e a universidade tem tem um papel fundamental, não só nas pesquisas diretas relacionadas ao desenvolvimento de vacinas e entendimento do vírus, mas também retrato dessa sociedade afetada pela pandemia, né? Como é que a senhora vê essa certa ironia desse momento? Na verdade, é uma ironia, mas ao mesmo tempo foi algo que veio num momento muito oportuno. Nós estávamos vindo, né, de um momento muito difícil para as universidades públicas, principalmente, sendo muito atacadas, com muitas mentiras e verdades sendo veiculadas sobre as universidades, e apareceu num momento que a gente pôde atuar e fazer esse papel tão importante como você mesmo diz. Não apenas na área da pesquisa, que a UFMG se destaca, né? É bom lembrar que mais de 90% da pesquisa realizada no país é feita pelas universidades públicas, né? A universidade incluída. Então, a universidade vem desse trabalho, mas vem também de outros trabalhos. Por exemplo, nós temos 2 hospitais. Esses hospitais ficaram o tempo todo atendendo a essa demanda, né, de assistencial da nossa comunidade. A gente atendeu também as comunidades mais vulneráveis. Então, foram todos, atendemos muito a cultura, que foi tão afetada pela pandemia. A UFMG manteve todos os seus programas, toda a sua interlocução. E isso foi muito bom para a UFMG. Nós colocamos, digamos assim, a UFMG na boca do povo, né? E também no cenário nacional, a UFMG se destacou fortemente no enfrentamento dessa pandemia, né? E isso a gente espera que nos dê força também para que a gente mostre que pensar no futuro do país, nós temos que pensar na educação. A universidade não é apenas necessária, né? Darcy Ribeiro, que pensou a Universidade de Brasília, pensou a universidade aqui no nosso contexto, ele dizia que a universidade ela é necessária. E eu tenho dito, ela não é só necessária, ela é essencial e imprescindível
para o projeto de país que nós queremos e para o enfrentamento não apenas da pandemia, mas dos outros desafios que nós sabemos que nós teremos. Meio ambiente, essa questão de saúde global, que é muito séria, a questão de atendimento às populações mais necessitadas. Então, tudo isso a universidade faz e faz por ser justamente uma universidade pública. Professora, dentro disso ainda, a senhora falou do ineditismo da recondução da senhora, né, para um novo mandato. Imagino que foi inédito também o fato de a comunidade acadêmica decidir lançar apenas uma chapa. Eu queria que a senhora explicasse em que contexto isso foi feito e o porquê. Primeiramente, o contexto que nós vivemos da pandemia, né? No mandato de 4 anos, 2 anos do meu mandato foi justamente lutando, enfrentando a pandemia num contexto muito adverso. Então, esse foi um contexto. O outro contexto também foi porque a universidade, isso é característica da UFMG, né? Ela sempre se uniu nos momentos de grandes dificuldades. Isso é característica da nossa universidade. Sempre que a universidade foi atacada, sempre que a universidade esteve fragilizada, sempre houve um movimento, né, de blindar a universidade de atuar de forma conjunta, né? Eu digo que isso não é só da UFMG, isso é de Minas também. Acho que Minas tem essa questão de se unir nos momentos mais difíceis. Tem, exatamente. Tanto que eu tive o apoio, né, das lideranças mineiras, né, do governo de Minas, do Senado, dos senadores. Então, os deputados federais apoiaram a minha recondução também por entender que isso era o melhor para o UFMG naquele momento. Então, nesse sentido, houve essa articulação de uma candidatura única, uma candidatura que teve 95% dos votos da comunidade, isso não é menos significativo, claro, né, para que nós pudéssemos fazer a lista tríplice, porque quem escolhe, na verdade, há uma seleção interna, mas a nomeação de reitores fica a cargo do presidente da República. Então, nós mandamos uma lista tríplice, né, com o meu nome como liderança, e nós conseguimos, então, nesse sentido, fazer valer a vontade que era da comunidade, né, que era que eu continuasse por mais um mandato, tendo em vista o contexto desfavorável, né, que nós vivemos nesses últimos anos. Bom, a gente tem muito assunto ainda para conversar com a professora Sandra, mas por hora a entrevista coletiva faz a sua pausa e volta já já. De volta com a entrevista coletiva que hoje recebe a reitora da UFMG, a professora Sandra Goulart Almeida. Professora, novo mandato desde 2022 até 2026. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho dos desafios, principalmente na questão de orçamento, que é fundamental para uma universidade pública produzir conhecimento e com o tanto de compromisso, de responsabilidade que ela tem. Qual que é a situação hoje, data hoje da Federal? Eu acho que esse é um dos grandes desafios. O primeiro, claro, é recuperar o tempo da pandemia, né? Nossos estudos mostram que nós demoraremos 20 anos para recuperar os danos da pandemia na educação como um todo. E, claro, que o ensino superior não está excluído desse contexto. E o outro grande desafio é orçamentário. Nós estamos vindo de cortes, em cima de cortes no orçamento da instituição, né? Isso nos preocupa muito, porque isso é algo que o corte ele não pode ser recomposto depois. Então, quer dizer, isso vai ter um impacto atual, tem esse impacto a médio prazo, e a longo prazo não se sabe o que podemos esperar. Eu gosto de dizer sempre, Lucas, que a UFMG, desde que nós passamos pelo movimento de expansão, que foi em 2009, mais ou menos, 2010, o Reúne, exatamente, na época do Reúne, de lá para cá nós estamos maiores, né? Nós quase dobramos o número de estudantes que nós temos, os nossos prédios também tiveram que acompanhar este aumento, né? Então, nós estamos maiores em termos de espaço físico e também de números de estudantes, professores, comunidade como um todo. Nós estamos melhores do que estávamos naquela época, né? Se você olhar todos os rankings, todas as avaliações, hoje a UFMG é considerada a melhor federal, né? É considerado o melhor ensino de graduação entre as universidades federais. É considerada a 5ª melhor universidade da América Latina, né? E é considerada a 3ª melhor universidade do país, só atrás das paulistas, das 2 paulistas, que têm um orçamento próprio. Então, daí você já vê que a questão orçamentária é central quando se analisa a qualidade, o impacto, visibilidade dessas instituições. E quando a senhora fala desse corte, é da ordem de quanto? Olha, esse código, é isso que eu estava mencionando. Hoje nós estamos maiores, melhores, mais inclusivos e com orçamento de volta a 2009. Nossa. Então, quer dizer, o orçamento volta lá atrás. Só para a gente ter uma ideia, por exemplo, se a senhora tiver de cabeça os últimimos 3 anos, esses cortes de ano para ano, assim,
percentualmente? 2017, estou falando do valor discricionário. Nosso orçamento é dividido em duas partes. Uma que eu tenho controle sobre ele, que é discricionário, e o outro que é pagamento de pessoal, que é a parte. Só com relação a esses valores. 2017, que já tinha corte, esses grandes cortes começaram a partir de 2015, quando começou a grande crise, né, que nós temos vivido. 2017, 250 milhões no ano. Este ano, 190 milhões. O ano passado, 150 milhões. Foi o maior corte que nós tivemos. Então, veja bem, se nós estamos melhores, maiores, mais inclusivos, porque hoje nós temos 50% de cota nas universidades. Quer dizer, nós precisamos apoiar esses estudantes. Então, uma conta que não fecha. Né? Professora, só cortando esses cortes, eles impactam onde especificamente? Eu queria até lembrar que um episódio recente, que foi o incêndio que teve lá no Museu de História Natural, Jardim Botânico do FMG, que não sei se foi um problema lá na questão de manutenção do equipamento de incêndio, ou até se havia um problema vamos dizer, no tipo de equipamento ali de prevenção a incêndio. Queria saber se isso pode atribuir esses cortes, a questão da manutenção predial, por exemplo, de equipamentos, onde que esses cortes afetam? Exatamente. Você tocou no ponto central. Onde é que nós fomos afetados e que houve um corte da ordem de 80%? Foi justamente no valor de capital e investimento. O que é capital e investimento? É tudo que eu preciso para fazer obra, para fazer manutenção, para comprar equipamentos. Isso é verdade. Não foi o caso do que houve no museu, pelo que está sendo averiguado. Foi realmente um acidente que houve na questão do ar-condicionado. Mas, sem dúvida alguma, isso impacta toda a infraestrutura da universidade. Então, veja bem, nós tivemos em 2015 que parar várias obras na universidade e que só agora nós estamos aos poucos retomando. Uma obra parada, nós sabemos os impactos que isso tem. Então, o maior impacto é este, porque nós fizemos uma opção em continuar, em priorizar as atividades fins da universidade, ensino, pesquisa e a extensão, que é o contato com a sociedade. A questão de bolsa chegou a ficar prejudicada de alguma maneira com esses cortes? Não na UFMG, porque a UFMG priorizou. Nós não aumentamos, não tivemos condições de aumentar pegar bolsas. Ninguém novo. Não, mas nós mantivemos todas as bolsas. A nossa grande preocupação é com assistência estudantil, que, como eu disse, 50% da nossa comunidade hoje, ela vem de classes mais baixas e precisam deste apoio. Então, um corte lá afeta diretamente a capacidade dos estudantes de continuar estudando. Né? Mas há um outro contexto que a gente tem que considerar, Lucas, que é o fato de que, além dos cortes nas universidades, nós tivemos cortes nas agências de fomento, que são muito importantes para a pesquisa no nosso país. E aí é onde nós tivemos cortes de bolsas. E nós estamos falando do CNPq, que é um conselho ligado ao MCTI, que fomenta pesquisa e fomenta bolsas de graduação e pós-graduação. Estamos falando também da CAPES, que é ligada ao Ministério da Educação e que dá todo o apoio, bolsas para mestrados e doutorados. Os cortes que foram feitos lá impactam diretamente na nossa instituição pesquisa, também. Né? Exatamente. Na ponta ali, portanto. Exatamente. Professora, sim. Oh, desculpa, pode terminar o raciocínio. Não, que eu queria mudar um pouco de assunto. Eu só ia dizer que isso, com os cortes que nós estamos tendo, nós não estamos conseguindo acompanhar o que a universidade precisa. É uma universidade de ponta no país, a melhor federal. Então, nós precisamos de orçamento adequado na sua infraestrutura para equipamento e também para manter a qualidade do ensino nesse momento. Eu queria falar um pouco de cotas, que é um assunto que, assim, né, já estamos aí mais de uma década, né, com programa de cotas e tal, mas estamos em um ano eleitoral e, vez por outra, ainda surgem informações, vamos dizer, falsas e tal. Eu queria que a senhora desse um raio-x hoje da questão das cotas no FMG, assim, os resultados, né, das pessoas que entram por cota, o desempenho delas. Queria que a senhora desse um panorama da situação e se também o FMG conseguiu contornar alguns problemas que tinha no ingresso de pessoas, vamos dizer, que fraudavam esse sistema de cotas. Excelente essa sua consideração. É importante destacar que a lei de cotas completa 10 anos este ano. Né? Então, há uma previsão para que haja uma avaliação desta lei, né? Que não foi feita ainda e isso, claro, nos preocupa muito. O impacto da lei de cotas na universidade foi enorme. No sentido de que a universidade hoje ela é mais inclusiva.
Agora, uma coisa está claro, que nós não podemos fazer a inclusão apenas na entrada. Nós precisamos manter essas pessoas na universidade. Senão, uma pessoa que não tem condições entra no primeiro semestre, vê que não dá conta, ou porque não tem recurso financeiro, ou porque lhe falta algum complemento, e ela desiste. Então, o estudo que nós temos mostra algo bem interessante, que as pessoas que entraram por cota e as pessoas que entraram na ampla concorrência, no início, claro, as notas são um pouco discrepantes, mas ao longo de 2 anos, essas notas se igualam, né? E tem um outro dado que é mais importante ainda, quer dizer, a universidade faz diferença na vida das pessoas, né? Ajuda nesse sentido. Outro estudo que nós temos mostra que as pessoas que entraram por cota tiveram apoio da universidade, por meio, nós temos uma fundação que dá assistência para os estudantes, que dá moradia, material escolar, que ajuda em todos os sentidos, dependendo do que é necessário. Então, essas pessoas que entraram por cota e tiveram este apoio de assistência estudantil, elas evadem menos, quer dizer, elas desistem menos do curso, comparado com o da ampla concorrência. Esse é um dado importantíssimo, quer dizer, para essas pessoas que entraram, que tiveram esse apoio, para elas é imprescindível que terminem a graduação, que um dos grandes problemas que nós temos no ensino superior hoje no Brasil é a evasão. Não é só, principalmente nas privadas, a evasão é enorme. O número que entra não equivale ao que sai. Então, esse dado para nós é imprescindível, que mostra que, de fato, a universidade está tendo um papel muito importante. O Brasil é o país, eu li um estudo recente, em que o ensino superior mais conduz à igualdade de condições e à melhoria de vida das pessoas. De todos os países estudados, foram 180 países estudados, o Brasil é onde tem isso que tem mais o impacto. Então, nós já sabemos que fazer o ensino superior melhora a vida das pessoas, diminui a desigualdade. A questão do controle daquelas fraudes, que chegou a ser um problema até recente no FMG. A questão das fraudes a gente conseguiu equacionar. É claro que o primeiro que diz a lei é que as pessoas devem se autodeclarar. Então, claro, o FMG implementou a autodeclaração, confiando, né, que as pessoas iam ter uma atitude ética e se comportar dessa maneira. O que aconteceu foi que nós tivemos algumas denúncias de cotas e nós já apuramos uma primeira parte, tem alguns outros que foram feitos e a gente já apurou. Algumas pessoas, então, foram desligadas da universidade, foi comprovado. Claro que a gente tem que abrir um processo, tem que dar o direito ao contraditório, né? Muitas das pessoas que foram denunciadas, a apuração mostrou que elas, primeiro, não fraudaram, ou elas realmente pertenciam tinham essas condições, ou elas não fizeram isso como fraude, mas sim com talvez um desconhecimento da lei, né? Aquelas que foram comprovadas que houve fraude, elas foram desligadas da universidade. Isso aconteceu em 2019, né? E ainda há alguns casos que nós estamos avaliando, mas isso para nós é inaceitável, né? A lei de cotas está aí, e é para justamente atender aqueles que não tiveram oportunidades históricas de estar na universidade. Então, isso para nós é inaceitável e nós estamos apurando. E desde então, nós temos implementado, né, um comitê que avalia justamente essa essa identificação racial ou socioeconômica que as pessoas declaram, e também com relação a pessoas com deficiência. Então, esse comitê é um comitê de pessoas técnicas, médicos, pessoas que atuam no nosso comitê de inclusão. Então, eles avaliam justamente esse pertencimento da pessoa a essa categoria. Então, a gente resolveu essa questão, né? E claro que a gente está atendendo às denúncias que foram feitas anteriormente, mas é importante dizer que isso é inaceitável do ponto de vista da nossa instituição. Professora, a gente está no ano eleitoral e na cerimônia de recondução da senhora, muitos políticos participaram, todos enaltecendo o papel da UFMG como esse importante ator aqui na pesquisa, no ensino de uma maneira geral. Mas eu tenho a percepção, até como jornalista, apresentador lá da Band News, que o debate do tema educação é sempre muito pobre, muito raso, mal feito. Eu queria uma percepção da senhora, enquanto educadora, enquanto gestora de uma universidade do porte da Federal. Como é que a senhora avalia o debate do assunto educação que é feito hoje aqui no Brasil? Eu concordo com você, Lucas. Eu acho que a gente tem que aprofundar isso. E nós temos feito isso como a nossa missão, né? Isso é algo que nós aprendemos ao longo desses anos, é que a universidade ela tem que dialogar com vários desses atores. Eu acho que o que você viu na minha posse reflete justamente isso, né? Eu tenho dito que a universidade ela é pública,
e ela é de Estado, é uma instituição de Estado, e ela tem que dialogar com o poder municipal, com o poder estadual, com o poder federal, com todos os deputados. Isso nós temos procurado fazer até mesmo para dar subsídios, como essa, por exemplo, a pergunta que Murilo fez, que foi muito importante sobre as cotas, é importante a gente esclarecer, né? As pessoas às vezes não conhecem. Então, eu concordo com você que nós temos que aprofundar esse debate e a gente tem que partir de um pressuposto, que é, se nós queremos um país mais desenvolvido, menos desigual, que é um dos grandes problemas que nós temos que investir em educação. E, claro, as universidades, elas estão no topo dessa cadeia de educação. O que nós fazemos aqui em cima impacta diretamente o que é feito lá embaixo, na educação básica. Nós formamos os professores que vão atuar na educação básica. Então, é importantíssimo investir, não apenas financeiramente, isso é imprescindível, né? Eu acho que isso realmente a gente tem que avançar um pouco mais no Brasil, como também nós temos que pensar na educação como uma política de Estado e não de governo, né? Então, as políticas têm que ser perenes, acho que e confiar nos dados. Os dados estão aí, os dados que são fornecidos pelo INEP, pelo IBGE, estão aí justamente para nos direcionar nas políticas públicas que nós temos que implementar. Foi assim no caso da lei das cotas, né? Quando foi a partir de dados que ela foi criada, por isso que se deu esse prazo de 10 anos para ver qual o impacto, se há necessidade de ser continuada. Então, as políticas na área de educação, elas não podem ser impressionistas. Nós não podemos fazer isso com a educação brasileira. A educação é o futuro do país. Não se pode construir um país sem essa educação, mas ela não pode ser feita e mudada a cada governo que nós temos. Nós temos que ter dados, tem que ter números, tem que ter projeto, tem que ter plano de ação, e isso tem que ser implementado de forma rigorosa e continuamente. E eu digo que investimento ele tem que ser sustentado e sustentável, porque senão não adianta você fazer uma política aqui. A lei de cotas mesmo é um exemplo, você faz a política de lei de cotas. Dá o valor, o financeiro, para que você possa dar apoio para esses estudantes. Mas depois você retira, de que adianta você ter feito essa lei? Então, tem que haver esse estudo, isso precisa ser feito. Não é só eu que digo isso, né? Isso há vários estudos que mostram o quanto é falho o planejamento do Brasil com relação à educação e as políticas públicas sustentáveis na área de educação. Olha, a entrevista coletiva está terminando, agradecendo demais aqui a presença da professora Sandra e até uma próxima. Muito obrigada, enorme prazer estar com vocês aqui. Murilo, boa noite. Boa noite, até a próxima. E boa noite a você que acompanhou até aqui a entrevista coletiva. Um bom fim de semana para você.